relação entre o sono e a obesidade? Tem alguma relação? Vamos saber disso agora. A entrevista de Simone Manocchio com a endocrinologista doutora Cláudia Chang, aqui no Rádio ao Vivo. Olá, Simone, é você. Olá, Menegatti, ouvintes desse Rádio ao Vivo, e hoje nós vamos falar sobre obesidade. E o nosso contato é com a endocrinologista Cláudia Chang. Doutora Cláudia, tudo bem? Tudo bem, Simone. Obrigada pelo convite. Doutora Cláudia, qual é a relação entre o sono e a obesidade? Olha, Simone, o que a gente sabe pelos últimos estudos que nós temos feito, né? Existe uma correlação direta entre deficiência de sono, então um pequeno número de horas dormidas por noite, e maior chance de obesidade. A gente acredita que esse número seja algo em torno de 6 horas. Então, aquelas pessoas que dormiriam menos de 6 horas por noite teriam uma chance maior de virem a ganhar peso. E isso por quê, doutora? Existem várias causas, né? A primeira, Simone, é porque você, com uma diminuição do sono noturno, você tende a se movimentar menos no dia posterior, então você diminui o nível de atividade física. E olha que coisa interessante, aqueles indivíduos que dormem uma quantidade menor de horas, eles tendem a ter, no dia seguinte, uma alimentação um pouco mais calórica do que normalmente eles teriam. Foi feito um estudo em que os indivíduos eles eram expostos a um sono de 8 horas e 4 horas, né, em dias diferentes. Nos dias que eles dormiam apenas 4 horas, eles consumiam no dia seguinte, em média, 20% a mais de caloria. Então, para você ver que como você tende a comer mais no dia seguinte quando você tem uma supressão de sono. E a causa maior seria a alteração hormonal que isso aconteceria. Que alteração hormonal seria essa, Simone? Você, quando dorme pouco, você aumenta o hormônio que dá fome, que chama grelina, e diminui o hormônio que dá saciedade, que chama leptina. Então, você tende a ter mais fome e a se saciar menos. Isso já é uma coisa conclusiva, doutora, ou é uma especulação? As pessoas realmente se tornam mais obesas ou acima do peso quando elas dormem menos? Na verdade isso a gente já tem comprovado, tá, Simone? A gente sabe que só um número é quem dá uma dúvida, é algo em torno de 6 horas, né? Mas a gente sabe que a cada hora a menos de sono você aumenta 20% de risco de ganho de peso. Lógico, Simone, que essa proporção também ocorre para excesso, né? O excesso de sono, principalmente crianças e adolescentes, também podem levar a uma predisposição maior para ganho de peso. Agora, existem vários fatores que fazem com que a pessoa não durma, né, doutora? Tem, inclusive, essa questão da apneia, né, obstrutiva do sono. Essas pessoas, às vezes, elas não têm como controlar, lógico, existe tratamento e tudo, mas, ou até as próprias pessoas que sofrem de insônia. Como elas devem lidar com a questão da alimentação, então, se há já esse estudo que conclui que as pessoas comem mais calorias dormindo menos? A sua pontuação foi excelente, Simone, você está certíssima, assim. Existem várias alterações do sono, a apneia do sono hoje é uma das que mais preocupa mesmo. Só para você ter ideia, Simone, a gente acredita que 25% da população tenha um quadro de distúrbio do sono e o mais prevalente, o mais comum, sendo a apneia. Quando a gente pega a população que está acima do peso, até 70% tem esse quadro. O que seria a apneia? A apneia é quando você obstrui a passagem do fluxo aéreo, né? Então, geralmente, aquele indivíduo ronca e no final do ronco o fluxo de ar para. Aí que vem a apneia. Nisso que acontece a apneia, o corpo produz uma série de hormônios que a gente chama de contrarreguladores, que é cortisol, adrenalina, altera pico de GH, que é o hormônio do crescimento, e esses hormônios, Simone, eles geram ganho de peso. Ou seja, o indivíduo, então, ele passa a ter fica como se fosse um ciclo, né? O peso predispõe à apneia e a apneia predispõe a ganho de peso. Então, você não consegue quebrar isso. Então, muitas vezes a gente tem que entrar com tratamento específico. Existe o CPAP, que é a pressão contínua de via aérea, para aqueles casos que têm indicação. Só que o mais interessante é justamente o que você pontuou, Simone. Na verdade, muitos indivíduos não sabem que tem esse quadro. Por quê? Porque na hora que tem a apneia,
o corpo, o cérebro, ele faz a tentativa de manter a respiração. Esse indivíduo, ele superficializa o sono, mas ele não chega a tomar consciência. Então, na verdade, ele nem sabe que ele não dorme à noite. E aí se manifesta com vários sintomas, né? Cansaço diurno, aquele sono que não restaura. Agora, doutora, a gente sabe que a obesidade, ela está muito ligada à ansiedade em alguns casos. A pessoa que dorme menos, ela é uma pessoa mais ansiosa, porque mais irritada a gente vê, a não ser aquela pessoa que realmente fala, não, meu tempo de sono é esse mesmo, eu sou acostumada assim, mas geralmente a pessoa que não consegue por algum motivo dormir, seja até uma criança pequenininha, enfim, ela é visivelmente mais irritada, mas também mais ansiosa. Com certeza, está certíssimo. A ansiedade leva a diversos distúrbios de sono, seja o que a gente chama de insônia inicial, aquela dificuldade para começar a dormir, e às vezes até a insônia de manutenção, aquele indivíduo que começa a dormir, mas não consegue manter o sono, né? Tem aquele sono picado. Isso também influencia. Agora, a gente estava falando de um assunto, eu vou aproveitar para perguntar para você uma questão que isso eu acho meio intrigante. Você falou do GH, que é um hormônio que é responsável pelo crescimento. Esse GH, até por eu ser leiga que eu queria saber, esse GH a gente produz desde que a gente nasce, essa produção, quando que ela é iniciada, se não é quando a gente nasce, porque a gente tem aquela frase das nossas avós, que diz que o sono alimenta. Isso mesmo. Então eu percebo assim que eu tenho uma filha pequena que dorme demais, que gosta de dormir, que sempre gostou de chamar ela de ursinha, e ela é muito forte. E eu já tenho uma sobrinha que não gosta de dormir, que tem um sono super leve, e realmente ela tem uma dificuldade de ganhar peso. Tem a ver isso? E de crescer também. Tem a ver isso, doutora? Tem sim. O GH, ele tem correlação direta, porque o GH é um hormônio que a gente secreta desde pequeno, né? Ele, na verdade, é conhecido como hormônio do crescimento. E ele tem o que a gente chama de ciclo. O que é o ciclo, Simone? O ciclo o hormônio, ele apresenta períodos em que ele é secretado mais e períodos que ele é secretado menos. O GH, ele é secretado geralmente no início do sono, nas fases mais superficiais. E por volta, em média, de meia-noite. Então, isso que você pontuou, quando a avó, né, as mais antigas falavam, não, tem que dormir cedo para poder crescer. Justamente é isso. Então, por quê? Porque se você tem uma supressão de sono, a criança vai dormir só em períodos muito tardios, você pode prejudicar essa secreção desse hormônio e aí prejudicar, consequentemente, o crescimento. Outra coisa, até pra gente finalizar, doutora, eu trabalhando numa redação, a gente vê muito, aqui, como a redação não fecha, a gente vê muita gente trabalhando de madrugada aqui, né? Então, a gente tem notícia o tempo todo e muita gente trabalha. Eu vejo muita gente entrando aqui magrinho e depois de uns 2, 3 anos a pessoa tá obesa. Então, eu queria saber assim, vamos dizer, a gente estava falando sobre horas de sono, mas vamos dizer que a pessoa trabalhe da meia-noite às 8 da manhã, ou 5, que seja, 6 da manhã, e saia daqui e durma cerca de 7, 8 horas. Essa troca de horários, a pessoa dormindo de dia e trabalhando à noite, ela também contribui para ganho de peso? Com certeza, Simone. A gente considera os trabalhadores de turnos, né? Os trabalhadores noturnos, eles têm um risco muito grande para ganho de peso. E aí inclui médico, inclui os trabalhadores, né, de aeromoça, tripulação aérea, que tem muita essa mudança. Porque o que acontece? O organismo, ele perde o ritmo circadiano. Então, a partir do momento que você perde esse ritmo circadiano, você altera a secreção dos hormônios e aí você gera uma chance de ganho de peso só por essa alteração. Mesmo que você não tenha uma mudança tão grande em termos de padrão alimentar e nível de atividade física. Mesmo sem ter essa alteração? Mesmo sem ter essa alteração. Cruel, né? Não, é muito difícil. E as mulheres que ficam sem dormir quando têm filho, também sofrem essa alteração? Também podem ganhar mais peso por conta disso? Também, lógico que isso acontece por um período um pouco mais prolongado, né? Então, os trabalhadores que apresentam anos e anos de trabalho noturno, e normalmente o risco não só é pela questão hormonal em si,
Mas porque você já reparou, Simone, que normalmente esses trabalhadores, eles comem no período da madrugada. Normalmente é alimento calórico, né? É porque eles estão trabalhando, geralmente o trabalho da madrugada é um trabalho de, pelo menos eu vejo aqui na redação, é sempre muito sentado e o tempo todo ali, e parece que aquilo é uma distração, a pessoa vai comendo um salgadinho e tomando Coca-Cola às vezes, né, pra ficar acordado e tal, então isso daí é uma bomba calórica, né? Com certeza, e geralmente a tendência é que você coma alimentos mais calóricos, né, você não vê ninguém comendo mini cenoura de madrugada. Não, frutas, eu não vejo mesmo, isso é desesperador. Então tá, nós conversamos com a endocrinologista, a doutora Cláudia Chang, que falou pra gente sobre a relação entre o sono e a obesidade. Doutora Cláudia, muito obrigada pela sua entrevista aqui na Jovem Pan. Obrigada a você pelo convite, foi um prazer.